Irmão Carlos, Pai do Senhor, lhe contar aqui um testemunho, irmão, que Deus falou comigo. Você coloca aí no canal, né? Revelação da Palavra Peniel. Era uma noite, irmão, e eu cheguei da rua, né? Sempre gostei de sair baladas, né? Muitos lugares diferentes, onde a gente não pode falar o nome. Então sempre fui um cara muito, né? Gostei muito de balada, amizade, sair pros bares, né? Curti a noitada. Uma certa noite eu cheguei em casa e me deitei. Por volta da meia-noite, né? Eu dormindo, o inimigo veio falar comigo, estava contente pelas as benfeitorias que eu estava fazendo no sentido do inimigo, né? Bebida, né? Noitada e tal. E começou a contar algumas coisas para mim. Jesus Cristo então entrou no meu sonho e o inimigo desapareceu. Jesus Cristo falou para mim assim: Filho, você já errou muito, né? Porém ainda dá tempo de salvar, que o tempo está no fim. Procure uma igreja, né, que falou o nome da igreja, e se arrepende do seu pecado, você ainda dá tempo de ser salvo. Né? E aí continuou falando para mim, né? Continuou falando para mim. E falou que o fim estava próximo. Falou para mim de uma terceira guerra mundial que ia ter. No sonho ele revelou que seria o Brasil derribando um avião da Rússia, a Rússia se levantava contra o Brasil, começava a terceira guerra mundial. Continuou falando que após a guerra mundial, terceira guerra mundial, 30% da população do mundo morreria. Porém, ainda não era o fim, mas o fim estava próximo. E continuou falando. Né? E quando eu acordei, né, fiquei pensando, né, em tudo que me falou. Então, Deus falava comigo, me mostrando tudo o que ia acontecer, me mostrando partes. Falava da guerra, eu via a guerra. Falava da queda do avião, eu via o avião sendo abatido. Então, foi me mostrando detalhes de tudo que me dizia. Né? Então, quando eu acordei, né, eu peguei o celular e a hora, era praticamente 2 horas da manhã. Eu acordei e achei que simplesmente era um sonho. Voltei a dormir depois. E no dia seguinte, continuei pensando, e a semana foi passando. E uma semana depois, eu não fui na igreja igual Deus falou para mim, mas uma semana depois me deu um vazio muito grande, né? Um vazio que não tinha tamanho, não tinha necessidade. Minha família estava bem, meus filhos, eu estava bem, não tinha necessidade, mas um vazio muito grande. Daí, depois de muito tempo, eu estava com aquele vazio, aquela angústia, aquela mágoa. Eu lembrei do sonho que eu tinha sonhado há 8 dias atrás, né? Liguei para um amigo meu e perguntei se ele ia para a igreja e ele me levar na igreja. Ele disse que sim, me levava na igreja. Tudo bem, me arrumemos, combinamos horário. Tá aí na hora de ir na igreja, deu um problema lá, ele não pôde me levar na igreja, né? Deu um problema, não sei o motivo, porém não deu dele me levar. Daí eu já estava arrumado para ir na igreja onde Deus revelou para mim, porém eu ia em outra igreja que Deus não tinha me revelado. Aí não deu certo eu ir com esse irmão, né? Daí me deu um sono muito grande após isso. E eu lembrei do sonho, achei, o inimigo que está me usando para me dormir. Lavei o rosto, saí para a rua atrás de uma igreja para mim ir lá ouvir a palavra. Eu queria uma igreja. E cheguei num posto de gasolina, tinha um rapaz calibrando os pneus de um carro, né? Aí eu me aproximei dele e perguntei para ele para onde ele estava, se eles conheciam alguma igreja. Ele perguntou que igreja. E eu falei a igreja que eu estava querendo ir. Ele disse que estava indo para essa igreja, me ofereceu uma carona. E eu aceitei a carona dele. Fomos até a igreja onde Deus revelou. A igreja que Deus revelou. Dessa forma eu fui nela. Daí ouvi todo o culto, ouvi a palavra, né? E era a igreja que Deus tinha revelado no sonho para mim. E daí, desse dia para cá, nunca mais eu senti esse vazio. Eu hoje vivo bem, minhas coisas hoje estão dando tudo certo. Tudo que vou fazer dá certo, graças a Deus. Uma alegria grande dentro de mim. Não existe mais aquele vazio, aquela solidão, aquela angústia, aquela mágoa. Não existe mais. Então, só tenho a agradecer a Deus. Coisas que estavam dando difícil de dar certo, passou a dar certo. E eu só tenho a agradecer a Deus, irmão. É isso aí, meu irmão. Fica com Deus. Que Deus abençoe todos nós. Que essa virada de ano seja uma virada de ano maravilhosa. Que 2024 seja muito cheio de glória, de bênção na nossa vida. Em nome do Senhor Jesus.